Fala pessoal, é, mais um vídeo de capacitação aqui. Agora eu vou pegar e analisar as regras de composição que eu falei, né? Que tu tem três vídeos aqui, né? Que tu pode utilizar sobre formas de compor um slide. Só que agora a gente vai ver ele na prática, tá? Então, a gente vai pegar aqui o último post que a gente teve e ver como é que essas regras de composição, de criação do post são aplicadas na prática, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que a gente já tem uma primeira regra de simetria muito forte, tá? Que daí tu tem, isso aqui é importante falar, né? Teve um dos vídeos aqui que tá escrito que é da simetria. Esse vídeo é de simetria. Tem a simetria no vídeo que eu fiz e tem o equilíbrio em um dos vídeos de composição de canais que eu curti, né? Uh, Basicamente aqui eu fiz para essas duas imagens aqui, ó. Eu queria criar uma ideia de simetria, mas eu não, né? Quem fez esse post foi a Colin e depois eu dei uma revisada e mudei algumas coisas justamente para melhorar esse post. Mas nesse post aqui a gente tem aqui uma ideia de simetria, mas ela também tem a ver com equilíbrio, tá? Essa imagem aqui, ela tá mais, ela é menor do que essa imagem aqui. Então a gente coloca essa imagem um pouquinho pra cá, pra esquerda, e coloca essa aqui um pouquinho mais pro meio. Por quê? Porque essa imagem aqui chama mais atenção que o R, entendeu? Essa imagem aqui, ela atrai mais do que o R. Então colocar ele mais pro meio ajuda a criar uma ideia de simetria, no sentido que tu tem mais peso, um peso mais distribuído, assim. É uma coisa um pouco abstrata, tá? Mas ela existe, é real isso aí. E aqui a gente também tem outro conjunto aqui de simetria, né? Entre esses três. Porque se tu pegar exatamente no meio, né? E puxar pra cá e puxar pra cá, as coisas têm a mesma distância, né? Então isso aqui tá exatamente simétrico em termos horizontais. Aqui, né, a gente tem... Opa, eu acho que eu deletei um negocinho que tinha aqui. Deixa eu só ver isso aqui. Não, eu deletei uma coisa que tinha aqui. Vou fazer rapidinho aqui pra vocês. Vocês já vão ver na prática como é que faz, né? Bom, tá. Aqui tá como era originalmente o post, né? Vocês podem ver que esse slide aqui tá com falta de equilíbrio, né? Tu tende a olhar pra esquerda, né? Justamente porque o vermelho é uma cor que se destaca muito tanto ao azul, né? E também porque tu tem mais elementos aqui na esquerda do que tem elementos na direita. Então esse aqui é um slide com falta de equilíbrio. Mas é do jogo, tá? Tipo, tu nem vai conseguir fazer os equilíbrios perfeitos. E como esse post foi feito às pressas, eu quis pegar um post feito às pressas pra vocês entenderem que vocês não vão conseguir fazer as regras na sua exata composição, porque ninguém aqui é designer, né? É importante falar isso. Então, por exemplo, aqui se tentou criar uma ideia de simetria, que deu errado, tá? E de equilíbrio, que deu errado também. Mas eu acho que ela ainda tá bonita, sabe? Ela tá agradável aos olhos ainda. E também é importante falar que a gente criou uma rima, né? Tipo, e também uma continuação dessa ideia de tu degradê das imagens, né? Que elas parece que tem uma fumaça azul aqui, né? E essa fumaça azul continua aqui em cima
assim como esse elemento aqui desse ponto de luz no centro. Acho que se eu puxar aqui eu consigo dar ali, né? Esse ponto de luz aqui, esse elemento do ponto de luz, ele também está presente aqui, né? Assim como e as imagens, e essa imagem aqui no centro, né, do negócio de perigo com a ferramenta também está em simetria. O texto também tem simetria. Esses aqui, ó, tu consegue ver que existe uma regra da diagonal aqui embaixo também, né? Tu cria uma linha de diagonal aqui e que é ajudado ainda mais por essa escrita, né? Então tu vai passar por isso aqui, aí tu vai ler esse texto normal e daí quando terminar aqui tu vai vir pra cá, né? E aqui eu deixei isso aqui assim porque para criar uma ideia de carrossel, né? Eu gosto muito de deixar pelo menos alguma coisinha assim para dar o efeito de carrossel porque eu acho que é um pouco disruptivo assim dentro do. Eu acho que não fica tão parecendo imagens separadas e parece mais uma coisa só. Esse aqui, ó, é o típico caso de algo que eu preferi fazer bem simplesão. Talvez tenha ficado até simples demais, mas bem simplesão assim para justamente não ficar poluído, sabe? Isso aqui eu mexi, esse foi o slide que eu mais mexi dentro desse post e também foi o que eu mais errei, tá? Porque justamente tudo que eu tentava ficava muito poluído e também dava muito errado, né? Então, basicamente o que eu fiz foi criar aquela ideia de alinhamento, que vocês devem ter visto em algum dos vídeos. E eu peguei esse texto aqui, vocês podem ver que ele não está centralizado no meio, que eu criei um alinhamento bem nessa linha aqui, ó, bem nessa linha aqui que eu coloquei, né? Isso foi uma dica que eu não sei se está nos vídeos, né, de fora que eu coloquei, que não foram criados por mim, mas isso é uma dica que eu vi, né, de colocar uma linha de alinhamento de um texto assim. Qualquer texto tu pode colocar essa linha aqui se tu achar bonito, entendeu? E eu acho que realmente fica interessante visualmente. E aqui basicamente o que eu criei foi a ideia de alinhamento e eu coloquei também. Eu não, né? Nesse caso aqui, esse R quem colocou foi a Colin, mas a gente aproveita pra criar uma ideia de equilíbrio, né? Todo o texto tá aqui, então tem que ter uma coisinha aqui só pra não ficar muito pesado pra esse lado, né? Pro lado esquerdo do slide. E aqui esse R também a gente aproveita e cria um efeito de carrossel. Aqui, ó, tem a ideia de diagonal e também tem a ideia de equilíbrio, né? Tu tem dois elementos aqui, quer dizer, tu tem três elementos aqui, só que o que acontece, né? Tu tem um elemento extremamente apagado aqui, um elemento em branco e um laranja, né? Tu tem dois aqui, ó, esse elemento em laranja, eu acho que esse aqui, ó, esse aqui é menor em relação a esse aqui, né? Esses dois são das cores mais chamativas. E por mais que esse aqui seja pequenininho, ele tem uma cor bastante chamativa. Então acho que ele equilibra com esses dois aqui, principalmente considerando que esse está bem apagado, né? Então eu acho que na somatória de todos ficou bem equilibrado esse aqui. E também tu consegue perceber que existe uma ideia de diagonal aqui, ó. De tu ler esse post assim, ó. Inclusive esse objeto aqui tá mais como um adereço para complementar o equilíbrio, né? Porque teoricamente teu olho não vai passar ali, né? Teu olho vai fazer esse movimento aqui, ó. E aqui, né, de novo, a gente tem bem simplesão aqui, né? Essa imagem aqui de fundo, esse raio de fundo aqui, ele tá bem para não ficar simplificado demais, eu acho, né? Se a gente deixar só o texto com as aspas, ia ficar bem meio simples até demais. A gente deixa esse raio, né? Tu pode ver que esse raio ele tá meio que na regra dos terços, né? Ele tá centralizado na regra dos terços, ó. E o texto também ele tá puxado um pouco mais para a esquerda porque justamente a gente botou o raio na direita. Então o texto está centralizado para a esquerda. A gente tem as aspas e também tem um efeito de carrossel aqui. Isso aqui na verdade tem outro tipo de regra de composição que tu poderia falar, mas que seria o frame dentro de um frame, mas eu acho que isso é um pouco demais para fotografia e pouco para post no Instagram.
mas poderia falar que tem um frame dentro de um frame aqui com... Porque tu tem a borda do slide mesmo e tu tem essa borda aqui, né, que é interessante pra gente, né, que essa imagem que ela gera essa borda aqui, ó. Então fica uma margem dentro de uma margem. E aqui essa imagem aqui, a outra vai dar, também dá a ideia de carrossel, né, a continuidade desse slide para esse, com um equilíbrio desequilibrado aqui justamente para a direita. E eu acho interessante aqui ter um desequilíbrio para a direita, porque justamente tu coloca um ponto de foco, e esse ponto de foco tu percebe que tá meio que assim, ó, e tu cria uma imagem interessante, né? É a ideia da regra dos terços de colocar o ponto de foco num canto, não colocar no meio, né? E também... E aqui, né, acho que aqui a gente tem a simetria, de novo, com esse R aqui um pouquinho deslocado, mas esse R deslocado ele é mais interessante, para que não fique um bagulho meio chato, né? Se a gente bota exatamente ele no centro, vamos dizer que a gente colocasse ele exatamente no centro. Eu acho que fica ruim, sabe? Não sei, eu acho que fica comum até demais. Então assim, ó, tu aumenta ele pra cá, tu meio que cria uma coisa um pouco menos normal, assim. Mas é uma coisa muito da minha cabeça isso, não é muito certo, talvez. Mas é basicamente isso, né? Só explicando como eu penso os posts. E eu acho que esse aqui é o vídeo mais longo, provavelmente, de todos que eu fiz, né?